pega a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e vamos abri-la no livro do profeta Isaías, no capítulo 54. Capítulo 54, eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo de número 5. Isaías, capítulo 54, do versículo 1 ao versículo de número 5. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações aqui. Esse texto aqui, irmãos, fala da igreja. Nós vamos falar da igreja. Quem é a igreja aqui diz amém? Glória a Deus. Isaías 54, primeiro a seguir, diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, ouça bem, amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não será confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Amém? Que palavra maravilhosa, não é? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia Sagrada, fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível, e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está atento à sua palavra, edifica-me pela tua palavra, pois ela é edificadora. Amém? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Vamos melhorar isso aí porque é para Jesus. Vamos. Pode glorificar. Pode glorificar. Toda honra e toda glória é dele. A ele glória, a ele louvor, a ele honra, a ele exaltação, a ele exaltação, a ele honra, a ele louvor, a ele glória. Aleluia. Meus amados, eu quero chamar a sua preciosa atenção para a nossa meditação neste texto sagrado. Nós somos igreja de Cristo Jesus, e é bom a gente analisar este texto sagrado, pois ele fala da igreja,
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O profeta Isaías, na inspiração de Deus, ele está falando neste texto sagrado da igreja, na forma embrionária de Deus. Depois ele fala na igreja, como ela se forma e como ela se cresce, como ela vai crescendo, a sua formação e como ela cresce. E em seguida ele destaca aqui a igreja e seu maior alcance. Depois ele destaca que a igreja haverá de crescer e não diminuir. E finalmente ele destaca que a igreja é de fato a expressão de Deus. Então guarda todos esses tópicos que nós vamos passar ligeiramente, rapidamente, só para termos uma ideia do que o profeta está dizendo aqui. Neste capítulo 54, do versículo 1 ao versículo de número 5, que são os versículos que nós lemos, encontramos uma evocação profética da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no tempo e na eternidade. Isso quando historicamente ela ainda não havia sido estabelecida, ela ainda não havia sido formada, ela ainda não havia sido edificada, mas na mente de Deus ela já existia antes da sua fundação. Por isso eu estou dizendo que o profeta Isaías, ele fala em primeiro lugar neste texto sagrado da igreja, na forma embrionária de Deus, levando em conta que ela não havia sido ainda estabelecida, ela não havia sido ainda edificada. Por isso ele está dizendo aqui no versículo 1: canta, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, tu que nunca tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da desolada, em outra tradução, da solitária, do que os da casada, diz o Senhor. Meus amados irmãos, o profeta olhava para um pouco mais além dos 700 anos do futuro da igreja. E humanamente falando, ela era pouca ou nada tinha a oferecer ao povo no tempo e na eternidade. O Espírito Santo apenas ordena, dizendo, canta, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que nunca tiveste dores de parto. Porém, meus amados irmãos, você vai observar que o mesmo Espírito, veja bem, o mesmo Espírito diz que mais são os filhos da desolada do que os da casada. Ouça bem, foi sempre assim, e sempre será. A igreja que sempre representou nada no tempo e na eternidade, ela é hoje e sempre será no futuro. O inimigo não impedirá a sua atuação neste mundo. O inimigo, o diabo, o inferno vai fazer aquilo que lhe é possível para impedir a atuação da igreja neste mundo, mas ele não a impedirá. Ele vai persegui-la,
mas ele não a impedirá dela atuar nesta terra. Aleluia. Em Mateus, no capítulo 13, do versículo 31 ao versículo 33, mostra como floresce e cresce e frutifica a igreja do Senhor. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que um homem pegou e semeou no campo. Embora seja a mais pequena de todas as sementes, contudo, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo nasceu no coração de Deus e foi edificada por Jesus Cristo. Antes da sua formação, antes de ser estabelecida, antes de ser edificada, ela nasce no coração de Deus. Ela nasce no coração de Deus, e quando Jesus Cristo vem, Ele a edifica, e Ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. A igreja, como se forma e se cresce? O versículo 2 está dizendo o seguinte: amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Mediante este desejo de Deus, a igreja foi formada e destinada ao crescimento, como mostra o texto. Isso é demonstrado nos 4 verbos afirmativos. Ouça bem: amplia, estende, alonga e firma. Amplia, estende, alonga e firma. Vamos analisar passo a passo. Amplia o lugar da tua tenda. Queridos irmãos, a igreja sempre começou muito pequena, como uma semente de mostarda. Ela é destinada a crescer, a crescer e a crescer. A igreja é destinada, não por si mesma, mas por Deus, a crescer, para a glória do nome de Deus. É para a glória do nome de Deus. Após 30 anos de seu princípio histórico, o apóstolo Paulo afirma, ouça bem: primeiramente dou graças ao meu Deus. Olha o que Paulo afirma: primeiramente dou graças